O filho do pastor. Essa história é muito séria e você precisa entender isso. A igreja era uma igreja excepcional. O pastor fora da curva. O filho dele, na fase jovial, teve o primeiro contato com álcool e drogas. O pastor estava tão envolvido com as suas atividades ministeriais que não conseguiu perceber a mudança. A esposa dele não. Ela observou e falou com o marido, mas o marido não deu tanta importância. O vício começou a aumentar. E o comentário na cidade era único. Você viu o filho do pastor? Você viu ele usando? E isso começou a inflamar a igreja, a ponto que a diretoria convocou esse pastor para uma reunião e disse: você precisa tomar uma atitude. Os membros estão saindo da igreja. Ele chegou tão bravo em casa e deu aquele sabão no garoto. Eu te dou tudo e você ainda faz isso? Você foi crescido num ambiente cristão. Eu nasci no mundo, mas você não. Você foi crescido neste ambiente ainda indo buscar felicidade fora da presença de Deus. É bem verdade que aquele garoto estava perdido, mas o pai estava tão perdido quanto ele. Esse sermão não resolveu a situação. O garoto continuou usando, até que chegou um momento que a situação ficou insustentável. Esse pastor precisou ser licenciado de seu ofício. Ali Deus começou a trabalhar com ele. Deus falou ao coração daquele pastor depois de uma longa conversa em oração: você não ama seu filho. Ele diz: como? Se eu cuido, eu zelo, eu ajudo, eu fiz tudo, inclusive, teoricamente, fui até afastado, Deus, das minhas atividades por causa dele. Deus falou ao coração dele: você não ama seu filho. Ele começou a conviver mais perto do filho nesse período. A grande verdade, a rotina frenética desse pastor o afastou do dia a dia com o seu filho. Não havia mais olho no olho, não havia mais um contato direto de pai para filho. Havia uma autoridade e abaixo alguém que era submisso e nada mais. O pai começou a mudar a forma de lidar com a situação. Ao invés de apenas dar um sermão e esperar a resposta, o pai começou a colocar a mão na massa. Ele começou a conversar, caminhar, sair junto com o filho e entender um pouco da visão do filho, por que ele estava tão preso neste submundo. O pai, que há muito tempo não usava uma bermuda, começou a usar bermuda, camiseta e acompanhar o filho. Uma certa feita, o filho estava na biqueira, usando. E o pai precisou se segurar. Mas ao final, ele deu um abraço do filho e em lágrimas o beijou e disse: filho, eu não amo o que você está fazendo, mas eu amo você. O filho começou a ficar constrangido, pois de tantas coisas ruins que ele fazia, ele recebia como pago o amor da família, e esse amor da família era o amor de Deus. O filho começou a entender o quão preciosa era a família dele. O pai continuou orando, mas o amor começou a invadir aquela casa. Um curto período se passou, o pai viu uma mudança no filho e disse assim: ei, você parou de usar? Ele disse: pai, eu nem sei por que eu usei a primeira vez, e eu nem sei quando eu usei a primeira vez, mas uma certeza eu tenho: nunca mais eu coloco isso na minha boca. Aquele garoto que tinha de tudo para ser uma ovelha negra, ele se tornou um ex-filho pródigo. E a mudança se deu porque houve um despertamento enquanto é tempo. Nós não podemos colocar a responsabilidade do vício no pai. Mas uma coisa é certa:
A Bíblia nos diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Acreditar em Jesus é mais do que apenas explanar sermões ou usar a palavra simplesmente como vara. É você agir como Jesus agiria se ele estivesse no seu lugar. Passe mais tempo com o seu filho. Passe mais tempo com a sua filha. Você observará que ali existe uma pessoa maravilhosa e o amor de Deus que há em você vai preencher esse vazio que há dentro da alma dele, que há dentro da alma dela. Que Deus abençoe a sua família. Um forte abraço.